Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Dando continuidade à nossa série Avaliação de Empresas, na noite de hoje vamos verificar o fluxo de caixa líquido do acionista no modelo de 2 estágios. O modelo de fluxo de caixa livre do acionista de 2 estágios, ele foi desenvolvido justamente para avaliar empresas com um crescimento esperado muito mais acelerado do que empresas estáveis no período inicial e que posteriormente tenham um crescimento estável após esse período. Daí os 2 estágios, o primeiro estágio de alto crescimento e o segundo estágio, o estágio estável. Nesse modelo, a nossa fórmula para encontrar o valor presente do fluxo de caixa do acionista, então é dividido em 2 partes. Essa primeira parte da fórmula, que representa então esse estágio de alto crescimento, e a segunda parte da fórmula, onde representa essa fase de estabilização, onde nós encontramos então o valor de perpetuidade da empresa. Muito bem, então, para encontrar o valor presente do fluxo de caixa da empresa, nós vamos pegar o somatório de T até N, de 1 até N, do fluxo de caixa livre do acionista em T, que é o fluxo de caixa do acionista no ano T, que é o próximo ano, né? Fora o ano, nós estamos no atual, que seria o ano 0, nós vamos pegar o do ano 1. Nós vamos pegar esse fluxo de caixa, trazer o valor presente usando uma taxa de desconto R, que é a taxa de retorno exigida pelos acionistas, ou seja, o custo do PL durante essa fase de crescimento aqui acelerado. Já esse PN, o preço ao final do período de crescimento extraordinário, ele vai ser obtido então pelo fluxo de caixa do acionista depois desse período N aqui de alto crescimento, mais 1, então o primeiro ano após esse alto crescimento, trazido a valor presente, descontado pelo custo do patrimônio líquido na fase de equilíbrio, líquido então da taxa de crescimento perpétua, que é dessa fase de estabilização, né? Então aumentou bastante a nossa forma. As principais advertências em relação ao modelo de 2 estágios é que a taxa de crescimento utilizada no modelo não pode ser muito superior à da economia na qual a empresa opera. Os desembolsos de capital, eles não devem ser desproporcionais à depreciação, já vimos o porquê disso, né, em aulas anteriores. O beta não deve ser muito diferente de 1, e as premissas adotadas na fase de estabilidade devem ser consistentes. Isto é, embora os desembolsos de capital possam ser superiores à depreciação na fase inicial, que é de alto crescimento, quando se passa para a fase de estabilização, essa diferença entre esses 2 valores deve ser menor. Em relação à adequabilidade do modelo, ele é mais adequado então para empresas com crescimento alto e constante na fase inicial e que cairá abruptamente após esse período, entrando então no período de estabilização. Vamos exemplificar. Vamos imaginar um exemplo prático da empresa Biotech, que é líder no segmento de biotecnologia. As principais características da empresa são: ela possui um alto crescimento, mas que deve se reduzir no futuro com a quebra de algumas das suas patentes. Ela não paga dividendos atualmente, mas possui fluxo de caixa livre do acionista, e esse provavelmente crescerá com a redução do crescimento. Além disso, a empresa Biotech possui uma alavancagem financeira estável. As informações da empresa Biotech atuais são que ela possui uma receita por ação de R$ 12,40, um lucro por ação de R$ 13,10, os desembolsos de capital por ação são da ordem de R$ 1,00 e a depreciação por ação de R$ 0,60. Os dados para o período de crescimento elevado são: ele terá uma duração de 5 anos,
E o retorno sobre o PL, que é o ROI, é de 18,78% nesse período de crescimento elevado. Já o coeficiente de retenção é de 100%, ou seja, o índice payout, que é de pagamento de dividendos, é zero, né? Então retém todo o lucro, não paga dividendos. Dessa forma, então, nós podemos inicialmente calcular a taxa de crescimento esperada. Vou pegar o índice de retenção, que é 1, já que é 100%, e multiplicar pelo ROI, 18,78%, encontrando dessa forma a nossa taxa de crescimento esperada de 18,78% para esse período de crescimento elevado. O beta nessa fase vai ser de 1,30%, o bônus, a taxa livre de risco, então é de 7,5%. De tal forma que nós podemos então calcular o custo do patrimônio líquido dessa fase de crescimento elevado. Vou pegar então a taxa livre de risco mais o beta multiplicado pelo prêmio de risco, chegando então ao custo do patrimônio líquido na fase de crescimento elevado de 14,65%. Continuando ainda os dados do período elevado, espera-se do desembolso de capital, a depreciação e as receitas que cresçam a mesma taxa do lucro. Então vão crescer também a ordem de 18,78%. O capital de giro, ele deve situar-se em torno de 20% da nossa receita. E o coeficiente de endividamento é de 18,01%. Já os dados para o período de crescimento estável são: a taxa de crescimento então vai reduzir para 6% e o beta, consequentemente, para 1,10%. Dessa forma, podemos calcular então o custo do patrimônio líquido nesse período estável. O custo do PL então vai ser a taxa livre de risco de 7,5% mais o beta, que vai ser de 1,10%, multiplicado pelo prêmio de risco de 5,5%. Encontramos então o custo do patrimônio líquido na fase estável de 13,55%. Os desembolsos de capital são presumidos de serem compensados com a depreciação nesse período estável, o que é um pressuposto razoável, né, como a gente viu anteriormente. Já o capital de giro será de 20% da receita. E o coeficiente de endividamento, então, ele vai se manter em 18,1%. O fluxo de caixa, então, durante o período de crescimento elevado, que são 5 anos, aqui está. Nós encontramos os lucros, vamos agora ver os principais cálculos que foram feitos em relação a ele. O desembolso de capital líquido da depreciação multiplicado por menos meu nível ótimo de endividamento. A variação do capital de giro multiplicado por menos esse meu nível de endividamento. E aí sim o somatório do lucro, menos desembolso de capital, menos variação do capital de giro, me deu o fluxo de caixa livre do acionista em cada ano. Trago a valor presente, descontando então a taxa do período, o custo do PL do período de alto crescimento, que é 14,65, a gente calculou anteriormente, né? Vamos ver então alguns desses números como foram calculados. Primeiro, que o valor presente do fluxo de caixa, então durante o período de crescimento elevado, vai ser o somatório que a gente encontrou na lâmina anterior. Observe, 2,54 mais 2,63, vamos voltar ali, ó. 2,54 mais 2,63 mais 2,72 mais 2,82 e mais 2,92. Somando esses valores todos, nós encontramos o valor presente do fluxo de caixa livre do acionista durante esse crescimento elevado, 13,64%. Já o preço final, ao final da fase de crescimento elevado, ele é obtido de que maneira? Nós vamos pegar o fluxo de caixa livre do acionista em N mais 1, então vai ser o 6º ano, né? Dividir pela taxa, que é o custo do PL, menos essa taxa de crescimento da perpetuidade. Iniciando então pelo lucro por ação esperado. Nós vamos pegar então o lucro por ação do período 5,
Vamos voltar ali, ó. Pegamos o lucro por ação do período 5, que é de 7,33, e vamos multiplicar por 1 mais a taxa de crescimento do período estável, que é de 6%. Encontro então o lucro esperado para o período 6 de 7,77. Já o fluxo de caixa esperado para o período 6 é justamente esse lucro por ação do período 6, que nós encontramos aqui, 7,77, menos a variação do capital de giro multiplicado por 1 menos o meu índice de endividamento. Então falta encontrar essa variável aqui, que é a variação do fluxo do capital de giro. A variação do capital de giro vai ser o capital de giro final menos o inicial. O capital de giro inicial é de 5,86. Já o capital de giro final de 6,22. De tal forma, então, que um menos o outro me dá a variação do capital de giro, que é de 0,35. Dessa forma, então, nós podemos encontrar, então, o nosso fluxo de caixa esperado para o período 6. Nós vamos fazer o quê? Vamos pegar, então, o lucro por ação do período 6 e vamos calculando aqui. Pego, então, aqui 7,48 e multiplico, divido pelo produto, ou pela multiplicação, da diferença entre o 0,1355, que é justamente o nosso custo do PL, no período então de crescimento elevado, menos 0,6, que é a taxa de crescimento aqui no nosso período de estabilização. Vamos voltar aqui para ver os 13,55, que a gente calculou aqui, ó, anteriormente, está aqui, ó, custo do PL, então, que nós vamos utilizar agora para calcular o preço final lá no período estável, 13,55. E os 6%, que é a taxa de crescimento nesse mesmo período. Encontramos então o preço final, que vai ser então de 99,07. Então esse é o preço final, o valor de perpetuidade. Já o valor presente desse preço final, nós vamos então pegar o quê? Vamos pegar então toda a taxa de desconto do período de alto crescimento e elevar a quinta potência, porque foi 5 anos. Então esse aqui é o custo 1 mais o custo do PL do período de alto crescimento. Vou encontrar então, nessa razão, o valor de 50,01. Então o valor presente do preço final é de 50,01. Finalmente, o valor atual do valor presente atual da ação vai ser o valor presente do fluxo de caixa livre do acionista do período de alto crescimento mais do período estável, que é o do preço final. Então 13,64, que é do crescimento elevado, mais 50,01, que é do preço final, que é o valor de perpetuidade, me dá 63,65 reais. Muito bem, esta foi a nossa aula de hoje, onde vimos o modelo de 2 estágios. Até a nossa próxima aula, quando então veremos o modelo de 3 estágios. Obrigado a todos.